Ok, bom, então, a aula 2, como vocês veem, é sobre duas meta-heurísticas, o Simulated Annealing e o Variable Neighborhood Search. Não sei se já, o Simulated Annealing já devem ter ouvido falar, mas já o deram algum caso ou não? Eu penso que demos em IA. Em IA, talvez tenham dado, uns deram, outros não, outros, mas de qualquer maneira vamos ver em mais detalhe o que é o Simulated Annealing, esta meta-heurística e a VNS. E vamos dar alguns exemplos em Comet, vou-vos mostrar o código para ver o efeito o que se pode fazer com eles. Bom, o Simulated Annealing propriamente dito é uma meta-heurística que basicamente aproveita enfim, tem a atenção que explorar uma vizinhança, escolher o melhor nó, etc., pode ser um processo bastante pesado, nomeadamente aquele em que se pretende escolher a melhor variável e depois dentro da melhor variável o melhor valor, ou qualquer coisa desse género, e por conseguinte o Simulated Annealing faz uma escolha arbitrária. Isso facilita muito, e por isso é fácil de implementar. A primeira coisa que faz é que, quando se explora uma vizinhança, escolhe um nó arbitrário. Depois decide se o aceita ou não. Ok? Bom, essa decisão tem dois passos. Não é? Se o vizinho, se eu estou num ponto qualquer, escolho um vizinho arbitrariamente, se o vizinho é melhor do que eu, por isso melhora a função heurística, eu aceito esse move, esse passo, ok? E transito para esse vizinho. Se ele for pior, normalmente evita-se, ok? Neste caso ele não se evita. Neste caso o que se faz é aceita-se com uma determinada probabilidade. Essa probabilidade, e por isso, nesse aspecto, como veem, o Simulated Annealing permite sair dos ótimos locais, porque em certas condições aceita, digamos, se mantivermos a imagem da paisagem como sendo o espaço de pesquisa, ele está no alto de um monte e aceita descer o monte de alguma forma. Vou precisar aqui mais, desculpem lá, deixem-me admitir mais alguém, Tomás. Ok? Acho que já está. Por isso, a ideia então é que em vez de tentar ser muitos picuinhas, tentamos descobrir qual é o nó que deve transitar, ele simplesmente faz uma transição para um nó arbitrário e decide se aceita ou não. Por isso, nesse aspecto, a seleção, propriamente dita, a complexidade é simples, é só pegar normalmente numa variável e trocar essa variável, e não é, digamos, proporcional ao número de variáveis e ao domínio de cada variável, de alguma forma, que nós vimos nas outras heurísticas. Qual é a probabilidade que é escolhida? Por isso, como é que ele aceita a probabilidade? Bom, e daí vem o nome do Simulated Annealing. A ideia é o seguinte, ela vem da fusão e do tratamento de metais, em que primeiro eles fundem-se. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estão a uma temperatura muito alta, e estando a uma temperatura muito alta, os átomos têm alguma liberdade para se mover, estando líquidos. Depois, à medida que a temperatura, e por isso podem eventualmente transitar para estados menos normais, porque a temperatura é muito alta e eles podem, de alguma forma, ter essa agitação. À medida que a temperatura vai descendo, acho que isso se chama recozimento no caso dos metais. O que acontece é que os átomos vão ter menos liberdade e vão começar a poder transitar menos de situações normais, de estados normais para estados menos energéticos, e por conseguinte, a da altura, quando o metal fica muito baixo, os estados ficam fixos, os átomos ficam fixos. Aqui a ideia é semelhante nesse aspecto, por isso esta simulação, o Simulated Annealing, assume que começa a uma alta temperatura, e a uma alta temperatura é muito fácil aceitar estados piores do que aqueles onde se está, ou seja, vizinhos piores. À medida que a temperatura vai baixando,
a transição para estados piores vai sendo cada vez mais difícil. E por conseguinte, tal como os átomos, tal como a mobilidade dos átomos, no caso dos metais, vai decrescendo, neste caso a possibilidade de transitar para estados piores, para soluções piores, também vai diminuindo. A forma como isto se faz é utilizando normalmente a heurística de metrópoles, ou seja, basicamente é esta função que se faz. Eu estou existe uma variação delta entre o estado inicial e o estado potencial. Se o estado potencial for pior que o estado inicial, este delta será negativo. Enfim, agora, se o delta neste caso, se for negativo, ou seja, estamos a trabalhar em minimização, se o delta for negativo, este valor é elevado a menos delta sobre temperatura, é um fator positivo. Por isso, se o delta for negativo, por isso se baixarmos, este é elevado a qualquer coisa, é elevado a um número positivo. Um é elevado a um número positivo é sempre maior que 1, e por isso é sempre maior que um número aleatório gerado no intervalo 0 e 1, que é este R. Se a variação for má, por conseguinte, se o delta for positivo, esta exponencial vai ter um expoente negativo. Um expoente negativo que, por conseguinte, vai variar entre 0 e 1. Em certas situações estará maior do que um número aleatoriamente gerado, entre 0 e 1, noutras será pior. O efeito da temperatura aparece aqui no denominador pelo seguinte: se a temperatura for muito alta, é elevada a qualquer coisa em que o denominador é muito alto, tende para 0, é elevado a 0. Ora, é elevado a 0 é 1, por conseguinte, se a temperatura for muito alta, a transição é fácil de fazer, por quase certeza que é maior que um número aleatório gerado entre 0 e 1. À medida que a temperatura baixa, baixando o denominador, aumenta a fração e, por conseguinte, isto é elevado a um número muito negativo, ou potencialmente cada vez mais negativo. E sendo muito negativo, isto tende para 0. E se tendendo para 0, é difícil que seja maior que um número aleatório gerado entre 0 e 1. Okay? E, por conseguinte, a ideia é que a temperatura vai funcionar desta forma, mede-se a qualidade do salto. Se for boa, aceita-se sempre, porque o exponencial vai ser maior que 1. Se for má, este número é elevado a menos delta sobre t, será um número entre 0 e 1, tendencialmente, e que terá que ser testado, digamos, com um número aleatório, e só é aceito o move, por isso o passo, se esta condição se verificar. Bom, por isso, como é que nós vamos representar de uma forma abstrata este sistema, esta meta-heurística? Bom, vamos assumir então que existe uma local search, por isso um procedimento de local search tal como está. Aliás, neste caso vamos alterar diretamente o local search da seguinte maneira. Primeiro, como é que nós obtemos como é que nós especificamos este processo de simulate annealing, havendo uma noção de uma vizinhança e uma função objetivo que se quer otimizar. Por isso, a primeira coisa que se faz é gera-se aleatoriamente uma semente, okay? Que já é vulgar. Depois, estabelece uma temperatura inicial. Assume-se que a melhor solução até agora é a solução que foi gerada. Depois, para um conjunto de passos, okay? O que se faz é obtém-se uma solução por pesquisa local com esta função, com esta vizinhança. Aceita-se, no caso da legalidade, todos os vizinhos são legais, mas a escolha é feita de acordo com aquela heurística de metrópoles que eu vos falei, à temperatura TK. Okay? Por isso, neste caso, a temperatura T1. Okay? Uma vez obtido esse valor, se o valor obtido for melhor que o valor
ótimo até agora, passa a ser o valor ótimo e aumenta-se a temperatura, ok? Aliás, diminui-se a temperatura, porque isto vai arrefecendo. Arrefece, por isso diminui-se a temperatura e recomeça-se o processo outra vez. Por isso, para vários valores de temperatura, isto aqui está abstrato, obviamente, depois tem que ser mais bem escolhido, para vários valores da temperatura, desculpa, o que se vai fazer é, escolhe-se, faz-se uma pesquisa a uma determinada temperatura, vê-se o que é que acontece, baixa-se a temperatura, faz-se outra vez a pesquisa, sempre com esta heurística de metrópoles. Obviamente, o que vai acontecer é que, quando a temperatura vai descendo, este local search vai ficando cada vez mais restringido, ou seja, basicamente ele só consegue melhorar e, eventualmente, isto converge para um valor que depois será adotado. Ok. Por isso, o que é fundamental aqui é esta heurística de metrópoles e, por conseguinte, esta heurística pode ser definida da seguinte maneira. Dada uma vizinhança, um valor K da temperatura e um S, selecionamos um vizinho qualquer arbitrariamente. Okay? Qualquer um serve. Se a função objetivo aplicada ao vizinho for melhor ou pior, aliás, se for mais baixa, por isso, se estamos num processo, todas estas especificações assume-se que a função pretende-se minimizar, por isso, se a função aplicada ao vizinho for mais baixa que a função aplicada ao nó onde estamos, aceita-se o movimento. Se não, aplica-se aquela expressão exponencial que vos falei, e se esse valor aqui será negativo, e por conseguinte, se este valor for superior a um número gerado aleatoriamente, então aceita-se o move e retorna-se o vizinho. Caso contrário, retorna-se o ponto de partida, ou seja, não se aceita, no fundo, o move. Okay? Este parâmetro K vai permitindo que a temperatura vai permitindo baixar ao longo do processo, vai sendo baixando e, de alguma forma, modela o processo de arrefecimento que acontece nos metais. Ok, vamos ver aqui alguns detalhes agora, porque isto aqui obviamente é bastante abstrato e na prática como é que se implementam estes conceitos. Ok, por isso vamos usar um exemplo do graph coloring, por isso da coloração de grafos, e vamos ver que neste caso, não é preciso ser, na prática não é preciso ser tão complicado como nós vamos ver, mas vamos explorar uma meta-heurística e vamos explorar uma heurística em particular, que permite garantir que, enfim, as propriedades que nós iremos ver, nomeadamente que um ótimo local tem as características que pretendemos, já iremos ver. Por isso, na prática, o que é que nós iremos abordar nesta aula? Como é que se especifica uma restrição definida pelo utilizador, além daquelas standard que existem no comment, nós podemos especificar restrições específicas. Vamos ver um problema que é simultaneamente de satisfação e de otimização. Reparem que no caso da coloração de grafos, o que nós queremos, eu penso que sabem, é obter um grafo, ao colorir os nós de um grafo com um número mínimo de cores, de forma a que dois nós que estejam ligados por um arco não tenham a mesma cor. Conseguinte, existe aqui um problema de satisfação, garantir que quaisquer nós que estão em dois arcos, quaisquer dois nós vizinhos, no sentido que têm um arco entre eles, têm cores diferentes, temos que garantir essa satisfação, e por outro lado a otimização, porque queremos usar um número mínimo de cores. E por conseguinte queremos fazer um problema que é simultaneamente de satisfação e de otimização. Finalmente, vamos usar um resolvedor de meta-heurísticas, por isso um simulated annealing genérico, que neste caso vamos aplicar à coloração de grafos, mas com muito poucas adaptações, pode ser utilizado em qualquer outro problema. Ok? E por isso, vamos voltar aqui ao problema dos grafos, por isso, como eu vos falei, por isso, dado um grafo VE, por isso em que VE os vértices são os arcos,
o que se pretende e um conjunto de cores, o que se pretende é obter um esquema de coloração, ou seja, a cada nó vai-se associar uma cor, de tal forma que o número de cores usadas seja mínimo e, por outro lado, que dois nós ligados por um arco não tenham a mesma cor. Okay? Isto é claro? Provavelmente vocês já ouviram falar deste problema. Vamos ver então como é que nós vamos adaptar, vamos fazer o modelo para este problema. Ok, por isso vamos assumir que este grafo é descrito por uma matriz de adjacências, okay? E por isso basicamente os inputs que nós temos é um conjunto de vértices e um conjunto e uma matriz booleana, neste caso que diz apenas se os vértices estão ligados ou não. Cada vértice está ligado a qualquer outro vértice. Por isso aqui não há distância, pode haver distâncias, mas as distâncias não nos interessam, o que nos interessa apenas é saber se um nó está ligado diretamente a outro nó ou não. Por isso, dado este input, que enfim, depois na exemplificação vamos poder usar vários grafos, temos o número de cores, ok? Damos simplesmente um número de cores que pode ser no máximo o número de cores, o número de vértices que existem, ok? Da getSize 0 nesta matriz diz quantos nós é que existem. Obviamente nós não precisamos de mais cores que o número de nós, mas queremos minimizar estas cores, por isso as cores que nós vamos usar é algures entre 1 e o máximo de cores. Depois vamos usar uma distribuição uniforme para colorir os grafos, ou para colorir o grafo inicialmente com um conjunto arbitrário de cores. Ok? Isto é o modelo inicial. O que é que o core, digamos, do modelo exige? Um resolvedor. Este resolvedor vai dizer as variáveis de decisão é a atribuição de uma cor a cada variável e por isso nós vamos ter as cores atribuídas a cada um dos vértices, que estão no domínio das cores, por isso de 1 até o número de vértices, e vai ser inicializado com uma chamada à distribuição uniforme. Por isso, basicamente, as cores vão ser atribuídas inicialmente de uma forma arbitrária. Depois, o que é que nos vai dar jeito de usar? Okay? Um conjunto de invariantes, que já iremos ver. Depois, um sistema que vai definir as restrições, nomeadamente que não pode haver dois nós com a mesma cor, ligados com a mesma cor, e uma função objetivo que vai especificar o facto de nós queremos minimizar o número de cores. Okay? Já iremos ver depois os detalhes, mas são estas três componentes que nós agora iremos ver, que fazem parte do modelo. Okay? Bom, a parte dos invariantes que nos interessam é o seguinte. Temos em cada instante existe um conjunto de candidatos para as cores, de candidatos para uma cor que, assim, basicamente nós escolhemos, o processo vai ser alterar a cor do nó e alterar a cor do nó para que cor. E por isso, uma das coisas que é importante é definir quais são os candidatos, quais são as cores candidatas para o nó que nós escolhemos. Ou seja, o nó está numa cor qualquer e nós queremos passá-lo para uma outra cor dentro de um conjunto de candidatos. Como é que isto se faz? Basicamente, conta-se as cores que existem, este count é uma coisa pré-definida, e define-se um conjunto das cores que são usadas. Okay? Por isso, todos os counts, este count basicamente diz para cada cor quantas nós aqui existem, nas cores que estão definidas, e filtra-se, digamos, as cores, e só se aceitam as cores que tenham mais do que um nó nessa cor. Okay? Estas são as cores que são usadas. As cores usadas são as cores em que existe pelo menos um nó que a usa. As não usadas são as outras, okay? São aquelas que não têm contagens, e todas as cores, no fundo, é o conjunto das duas, enfim, isto basicamente é um conjunto de 1 até n, são as cores possíveis, e depois define-se um candidato, os candidatos como sendo o conjunto das cores usadas mais um deles, mais uma das não usadas. E
que não é usada é a menor das cores não usadas. Ou seja, se eu usar as cores 1, 5 e 7, não usei a cor 2 e, por conseguinte, se eu tiver já as cores 1, 5 e 7, o que eu quero é dizer que as cores possíveis no futuro vão ser as cores que já existem, 1, 5 e 7, mais a cor 2, que é uma das cores que não foi usada. Como é que isto se faz? Calcula-se o mínimo das que não são usadas. Este aqui tem aqui uns truques por causa do facto de, se não existir, se todas forem usadas, neste caso isto dá o máximo, dá um max int, dá o número máximo que o Comet aceita, e por conseguinte eu vou dizer que a outra cor, é o conjunto ou das testadas intersetado com todas. Ou seja, se ela for nula, a cor, o conjunto das cores, das outras cores, também será nula. E por conseguinte, os candidatos são as cores usadas, por isso eu quando mudo uma cor, de um nó, posso mudar para uma cor que já existe, nesse caso não aumento o número de cores, ou posso usar para esta nova cor que, se existir, ou seja, se existirem cores não usadas, posso mudar para essa cor e por conseguinte aumento o número de cores, mas garanto pelo menos que não há dois nós, ou essa é a cor que eu atribuir a esse nó, garanto-me que esse nó não vai entrar em choque com nenhum dos vizinhos. Ok, pronto. Isto é um invariante que é útil em cada instante saber como é que eu posso mudar uma cor. Depois, o que é que vamos fazer a seguir? A função objetivo. Ok? O que é a função objetivo? Vai ser uma combinação de uma função com um sistema de restrições. Qual é o sistema de restrições? É um sistema de disequações, okay? Em que basicamente isto é uma espécie de um all different, okay? Em que dizemos que para todos os vértices i e j, tal que o j maior que o i são adjacentes, por isso todos os vértices que são adjacentes, eu tenho que garantir que a cor do i tem que ser diferente da cor do j. Okay? Isto basicamente é um all different, mas tem umas ligeiras diferenças, nomeadamente na forma como são contadas as violações. Ok, este é o sistema de equações, por isso isto é o sistema que garante, ou pretende eliminar as violações de nós vizinhos terem a mesma cor, e agora temos que ter a função objetivo, que é minimizar o número de cores, em que neste caso existe uma função objetivo que já está pré-definida, que é o number distinct. Okay? Por isso o number of distinct colors, como o nome indica, quer-se minimizar o número de cores distintas. Por outro lado, quer-se também minimizar o número de violações a este disequation system, e por conseguinte vai-se somar, okay? A função objetivo é a soma do número de cores distintas com uma modificação deste sistema de inequações, basicamente. Queremos ver. Okay? Não vamos entrar agora aqui nos detalhes todos, ok? Mas o que é preciso garantir é o seguinte: quando esta função, aliás, isto vai ser feito de tal maneira que qualquer mínimo local desta função, ok, deixa-me entrar aqui com mais alguém, por isso, esta função, como iremos ver, okay, por isso que minimiza o número de cores distintas, mais o número de violações às desigualdades, por isso nós vizinhos da mesma cor, com um certo parâmetro que lá iremos ver, esta função garante o seguinte: quando a função é mínima, ou quando está num ótimo local, há a garantia que não há violações das cores de vizinhos serem iguais. Okay? Essa garantia é dada. E por conseguinte, não nos vamos ter que preocupar com o facto de as cores serem iguais ou não, vamos só otimizar esta função objetivo e temos a certeza que quando a função objetivo chega a um ótimo local, o número de violações às desigualdades é zero. Okay? Por isso é que ela tem que ser aqui, as modificações às desigualdades têm que ser de alguma forma modificadas. Não podem ser simplesmente contar o número de desigualdades que são violadas. Bom, mas para todos os efeitos temos uma função objetivo e queremos otimizar esta função objetivo. Queremos minimizar esta função objetivo e é isso que vamos fazer. Bom, como é que é agora a parte do seguinte, vimos a parte do modelo. O modelo define uma função objetivo, basicamente. As variáveis de decisão são as cores de cada uma dos nós, dos vértices.
como é que nós agora vamos fazer a pesquisa? Okay? Bom, vamos fazer a pesquisa com uma função, ok? Com uma função chamada Simulate Annealing Search. Okay? Esta função recebe como argumentos o sistema de equações, por isso é aquela que diz que dois nós são diferentes, vizinhos têm que ter cores diferentes, a função objetivo, propriamente dita, aquela que vimos há bocado, e o conjunto de candidatos, o invariante, aliás, de candidatos. Me diz que em cada instante eu posso saber quais são, que em cada instante que eu decidir mudar a cor do nó, ou tentar mudar a cor do nó, eu só posso mudar a cor do nó para um dos candidatos, uma das cores candidatas. E as cores candidatas são as cores que estão a ser usadas, mais a menor das cores não usadas. Por isso não vou usar cores à balda, porque isso obviamente iria dificultar o processo de minimização do número de cores. Ok, por isso como é que esta função é definida? Por isso ela leva como argumentos o sistema de restrições, uma função objetivo e um conjunto de candidatos. E por isso o que é que a função tem que definir? Tem que, por um lado, obter quais são as variáveis do problema, basta ir ver, digamos, as variáveis que estão definidas no sistema de restrições, vai-me dizer o range das variáveis e vai-me definir agora um resolvedor local, vai obter o resolvedor local, por isso o solver é o solver que já está definido também nas restrições, e agora cria um objeto Simulate Annealing, e este objeto Simulate Annealing, que é obtido, que é, digamos, definido a partir do conjunto de restrições, é o objeto genérico que nós vamos usar em geral e que vai, digamos, encapsular todas as peculiaridades do problema que nós estamos a resolver. Isso basicamente apenas precisamos saber quais são as restrições que esse objeto tem. Por isso pode ser, neste caso, o problema de coloração de grafos, mas pode ser para qualquer outro problema que a gente queira resolver. Depois, há um vetor de soluções, okay, que apenas diz atribui a uma determinada solução a melhor solução encontrada. A melhor solução até agora vai ser a avaliação que é feita da função objetivo. Okay? É isso que nós pretendemos obter, a avaliação da função objetivo. E depois, uma vez definidos estes parâmetros, começa a pesquisa propriamente dita. Como é que a pesquisa é feita? Ok, primeiro, como eu vos disse, há aqui um objeto ok. Este objeto é o que é através deste objeto, por isso qualquer que seja o problema propriamente dito, esse objeto deve ter alguns métodos que nos permitem controlar a pesquisa. Ok? O que é essa pesquisa, como é que ela é feita? Primeiro, existe uma condição global que tem que ser definida nesse objeto, que diz se vale a pena continuar a pesquisa ou não. Okay? Por isso esta é a condição global que diz, enquanto a condição global for verificada, a pesquisa vale a pena continuar a pesquisa. Depois, há uma pesquisa local, ou uma condição local, que no fundo diz-me que, ou seja, esta é a condição que diz qualquer que seja, enfim, em termos do processo de Simulate Annealing, qualquer que seja a temperatura, vale ou não vale a pena continuar. Esta aqui é a condição local, é a condição para uma determinada temperatura. Ou seja, estou a fazer uma pesquisa a uma certa temperatura e quero saber se continua a pesquisa a essa temperatura ou se baixa a temperatura. Por conseguinte, a pesquisa, a condição local, diz-me se vale a pena continuar na temperatura a que estou. Se isso acontecer, basicamente faço uma pesquisa e quando essa condição local se deixar de verificar, ou seja, de alguma forma decido que já não vale a pena fazer mais pesquisa à temperatura atual, eu tenho que alterar a temperatura. E alterar a temperatura é modificar a condição local. Okay? Basicamente, esta função, ou este método, deve dizer como é que eu vou mudar a temperatura em que estou a fazer a pesquisa. E pronto, finalmente, quando este processo termina, eu retorno a solução que obtive. Por isso, basicamente, os três passos, ou os três métodos que eu preciso definir neste objeto são
Vale a pena continuar a pesquisa ou não, em geral? Se não vale a pena continuar a pesquisa, retorna a solução que obtive. Se vale a pena continuar a pesquisa, estou a uma determinada temperatura e enquanto valer a pena manter-se nessa temperatura, vou fazendo pesquisa, vou fazendo transições. Quando chegar à conclusão que essa temperatura já foi explorada, então tem que mudar a temperatura e recomeçar tudo de novo. Bom, como é que se faz a condição? O que é que vai acontecer, digamos, nesta componente da condição local? Bom, o que é que nós fazemos? Se a condição local, se a solução atual satisfaz as restrições e a sua avaliação for melhor do que a melhor que nós obtivemos até esse ponto, o que temos que fazer é dizermos que a melhor avaliação passou a ser esta, guardamos a solução e continuamos. Ok? Por isso, basicamente, o que temos que fazer é fazer transições, em que estas transições vão verificando se vamos obtendo melhores soluções ou não, e se obtivermos melhores soluções, vamos guardando. Okay? Tudo isto depende da avaliação que nós fizemos à função objetivo, que é aquela função definida de uma forma peculiar, ou, enfim, bastante específica, que nós iremos ver depois em mais detalhe. Ok, o que é que vamos fazer na seleção propriamente dita? Ok? Por isso, penso que aqui não estava a mostrar, ok? Mas basicamente, se nós decidimos a solução, que a solução é melhor do que a que nós temos, guardamos a solução, guardamos o melhor e fazemos a pesquisa propriamente dita, ou a transição propriamente dita. Como é que é feita a transição? Selecionamos um nó arbitrário, ok? Selecionamos um valor arbitrário para o nó, mas um valor dentro dos candidatos, por isso este será um nó, e dentro deste nó vamos escolher um valor arbitrário para a mudança de cor, basicamente. Esse valor é arbitrário, mas só dentro dos nós candidatos, ou seja, do conjunto das cores que estão a ser usadas, mais a cor mais pequena que ainda não foi usada. Simplesmente fazemos a mudança, ok? E vamos ver o que é que ganharíamos se mudássemos este nó para esta cor. Okay? E por isso fazemos o get assign delta, que será o valor do delta em termos do número de restrições. Avaliamos também o que é que ganhamos na função objetivo se fizermos esta mudança. Por isso, esta mudança tem efeitos em dois pontos. Por um lado, no sistema de satisfação de restrições, ou seja, vai haver ou não mais vizinhos com a mesma cor, e por outro lado, vai ou não haver mais cores. Juntamos as duas, por isso o que me interessa é o efeito conjugado das duas, por isso isto é uma combinação de otimização com satisfação, e agora, dado esta modificação, aceitamos ou não aceitamos este move. Okay? O aceitar este move, se nós aceitarmos, okay? Por isso temos que ter aqui uma função para este objeto simulated, temos que ter um método para decidir se aceitamos ou não aceitamos um move que nos dá uma variação delta. Se nós aceitarmos, então dizemos que a cor do nó X, por isso de um dos vértices, passa a ser a cor V que nós escolhemos. Ok? Por isso, basicamente, é isso que nós fazemos no Simulate Annealing. Escolhemos um candidato para mudança, mudando a cor de um determinado nó. Vemos o que é que dá em termos de mudança. E depois aceitamos a mudança ou não, de acordo com o delta e de acordo com aquela heurística de metrópoles. Ok. Por isso isto é basicamente o que nós fazemos. Agora, como é que nós parametrizamos a condição local? A condição local é no sentido de saber se vale a pena continuar à temperatura a que estamos. A condição global, saber se vale a pena continuar a pesquisa de todo. O accept move, como é que nós parametrizamos este método e como é que nós implementamos o método next da mudança de temperatura. Okay? Vamos ver cada um deles. Bom,
Para o fazer, vamos fazer na base de um conjunto de parâmetros que vão ser dados pelo utilizador, que podem ser afinados e que vão influenciar eventualmente bastante o número de, enfim, a eficiência da pesquisa. Primeiro parâmetro que nós usamos é a temperatura. Okay? Já vimos que Simulator tem a ver com temperaturas e por isso vamos assumir que a temperatura começa com uma temperatura qualquer inicial e decresce com um fator, de acordo com um fator constante. Ou seja, se ela começa a uma temperatura T, a próxima temperatura será, por exemplo, 0,9 T. Ou seja, 90% da temperatura inicial e vai descendo, digamos, dessa forma. Isto normalmente é um fator que é usado, mas pode ser outra forma de mudar a função, a temperatura, mas basicamente a temperatura tem que ir descendo. Depois existe a noção da iteração, do iteration counter, para cada temperatura. Ou seja, eu provavelmente, cada vez que eu considero um vizinho, estou a considerar uma nova iteração e basicamente não devo ultrapassar o número máximo de iterações em cada temperatura, por isso existe um máximo e cada vez que eu mudo a temperatura, este iteration counter vai a zero. Começa a contar de novo. Bom, depois como é que eu controlo o processo de mudar a temperatura ou não? Uma coisa que é importante é saber o número de trocas que eu fiz a uma determinada temperatura. Quantas é que eu aceitei? Inicialmente aceito todas, basicamente, porque a temperatura é muito alta. Quando a temperatura começa a descer, em paralelo com a noção de que os átomos têm menos mobilidade, aquilo que vai acontecer é que também há menos vizinhos que são aceitos. E por isso eu quero contar o número de vizinhos que foi aceito a uma determinada temperatura. Okay? Mais uma vez, quando a temperatura decresce, quando se passa para a nova temperatura, este parâmetro é resetado. Depois há um aspecto que este é importante para a pesquisa global, que diz o seguinte: quantas temperaturas é que foram feitas, em quantas temperaturas, nas recentes, é que houve trocas significativas? Okay? E a questão é a seguinte: se numa temperatura houve poucas trocas, depois já iremos definir o que é que são poucas trocas, eu considero que nessa temperatura a pesquisa já congelou de alguma forma. Baixa a temperatura e continua a perguntar se houve trocas. Se houve poucas trocas, também essa temperatura também vai sendo considerada como uma temperatura de congelação, okay, de freeze. E por conseguinte, se houver um conjunto de temperaturas seguidas em que há um freeze, quer dizer que eu basicamente já não estou a fazer nada. Há um conjunto de temperaturas em que nada muda. Bom, se há um conjunto de temperaturas em que nada muda, o melhor é parar tudo de vez. Okay? E por conseguinte, este contador é resetado, digamos, cada vez que eu descubro uma solução melhor. Okay? Apesar de haver muitas temperaturas em que não aconteceu nada, se eu por acaso numa das temperaturas conseguir obter uma solução ótima, ou melhor do que aquelas que já tinha até esse instante, eu recomeço tudo de novo, de alguma forma, porque algo lá que parece que a coisa está a correr melhor. Depois, como é que nós controlamos, então usamos aqueles contadores, digamos, para controlar, digamos, a pesquisa? Primeiro é o Maxit, ok? Max Iterations. Por isso, temos que definir qual é o número máximo de iterações que damos em cada temperatura. Por isso, isto normalmente depende do número de variáveis, se houver muito, enfim, mas isso é um parâmetro que tem que ser definido à partida. Depois, o número máximo de trocas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que no princípio há muitas trocas. E por conseguinte, não vale a pena chegar ao número máximo de iterações se eu já fiz muitas trocas. Se eu conseguir fazer número suficiente de trocas, digo, ok, já explorei esta temperatura suficientemente, não chego ao número máximo de iterações e decido mudar de temperatura, baixar a temperatura. Depois o max FC, por isso o número máximo de freeze. É aquilo que eu vos falei. Se eu cheguei a uma temperatura, não aconteceu nada. Cheguei a outra temperatura, não aconteceu nada. Cheguei a uma terceira temperatura, não aconteceu nada. Quando o número de temperaturas em que não aconteceu nada chega a este valor, eu posso chegar à conclusão que, afinal, já não estou aqui a fazer nada, porque as temperaturas vão sempre descendo. Se as temperaturas vão sempre descendo, as trocas vão sendo cada vez menores.
ao menos aceito e, por conseguinte, melhor é acabar a pesquisa, ponto final. Depois é este fator que diz como é que eu mudo a temperatura, por isso se eu começo uma temperatura T, a próxima temperatura será este fator vezes T. E finalmente, aquilo que me decide se eu estou a fazer alguma coisa, que é saber se houve trocas ou não, um número suficiente de trocas a uma determinada temperatura. Por isso é um número mínimo de trocas por iteração. Okay? Se houver um número mínimo de trocas por iteração, quer dizer que estou a fazer alguma coisa, se não, quer dizer que não estou a fazer nada. Não estou a fazer nada nessa temperatura. Ok? E por isso, se este rácio baixar, se houver poucas trocas por temperaturas, estou a dizer que, no fundo, não estou a fazer nada a esta temperatura e o freeze counter, por isso o contador de temperaturas congeladas, vai aumentar. Okay? Por isso, se eu não fizer nada, se eu não fizer um número mínimo de trocas por temperatura, eu estou a dizer que nesta temperatura não está a acontecer basicamente nada e estou a considerar que essa temperatura é uma temperatura, digamos, em que as coisas estão congeladas. Se houver um número mínimo de temperaturas congeladas, definida por este max FC, eu chego à conclusão que afinal não vale a pena continuar a pesquisa. Ok? Por isso isto sobre a pesquisa é isto que nós pretendemos e por conseguinte o objeto propriamente de Simulate Annealing, aliás a classe de Simulate Annealing, tem estes parâmetros todos definidos. Okay? Tem a temperatura, a iteração, o máximo de iterações, o máximo de temperaturas, aquilo que eu vos falei. Tem uma distribuição exponencial que é usada para a aceitação das trocas. Tem um sistema de restrições e a única coisa que este Simulate Annealing faz quando se começa é atualizar estes fatores. Okay? Isto somos nós que temos que parametrizar. Vamos dizer, por exemplo, neste caso, que N é o número de variáveis. A restrição propriamente dita é a restrição que for dada na altura da chamada da criação deste objeto. Depois vamos dizer neste caso que o fator que nós vamos usar é 0,95, quer dizer que cada temperatura, a temperatura seguinte é sempre 95% da temperatura atual. O número máximo de trocas, ok, é 1 em 50, ou seja, se em cada 50 fizer pelo menos uma troca, se em cada 50 fizer uma troca, considero que houve trocas, digamos, numa determinada temperatura. Se for menos do que isso, eu não considero que não houve um número suficiente de trocas e considero que essa temperatura é uma temperatura em que a pesquisa, digamos, congelou. Depois o número de iterações, ok, será 200 vezes o número de variáveis, enfim, isto é um parâmetro, pode ser outro qualquer. O número de trocas será 10 vezes n, ou seja, se eu conseguir fazer, por exemplo, se tiver 50 variáveis, se tiver 500 trocas, eu não vou fazer 20.000 iterações, chegam as 500 iterações e mudo de temperatura. O freeze counter 7, quer dizer que eu aceito 7 temperaturas em que não acontece nada, à sétima desisto da pesquisa. Se a temperatura começa em 2, isto agora depende dos parâmetros. 2, isto não tem nenhuma unidade particular, as iterações, os contadores começam todos a zero. Por isso a distribuição que eu vou usar é uma distribuição exponencial e basicamente isto são os parâmetros do construtor, digamos, da classe Simulate Annealing. E agora tenho os métodos que tenho nesta classe. Okay? Quais são os métodos? Aqueles que eu vos falei. Global Condition. Por isso, o que é que faz o Global Condition? Decide se vale a pena continuar. Ok? Bom, na prática, como eu vos falei, se houver um conjunto de temperaturas em que nada aconteceu, eu vou dizer que não vale a pena continuar. E por isso a Global Condition apenas me diz que se o freeze counter, por isso o contador de congelamento, for menor que o máximo, vale a pena continuar. Se não for, se chegou ao valor máximo, já não vale a pena continuar. Okay? Isto é, de alguma forma, uma maneira que eu não estou a fazer nenhuma contagem. Muitas vezes faz-se, digamos, Simulate Annealing, põe-se esses parâmetros todos um bocado à mão, um bocado estáticos, decide-se um valor qualquer limite. Aqui, por exemplo, pode-se dizer que não quer continuar abaixo de uma certa temperatura e fixar a temperatura, mas este método é mais dinâmico, permite decidir, enquanto sem ter que decidir qual é a temperatura a que eu paro,
basta-me verificar que o conjunto das últimas temperaturas não aconteceu nada e paro, qualquer que sejam essas temperaturas. A condição local diz se vale a pena continuar a pesquisa a uma determinada temperatura. Ok? O que é que neste caso é importante? Bom, cada vez que nós chamamos a condição local, nós atualizamos a iteração e depois temos que verificar se as iterações foram menores que o número máximo de iterações e se o número de trocas foi menor que o máximo de trocas. Se um destes falhar, a condição falha e muda-se a temperatura. Okay? Por isso, só vale a pena continuar enquanto houver um número de iterações menor que o número máximo e um número de trocas menor que o máximo. Se um deles chegar ao limite, muda-se a temperatura. Ok? Finalmente, o que acontece quando decidimos mudar de temperatura? Ok? E aqui basicamente o que temos que fazer é ver o seguinte. Bom, se mudarmos de temperatura, a temperatura muda, propriamente dita, por isso multiplicando a temperatura atual pelo fator, e verifica-se o que aconteceu com o freeze counter. Ou seja, se o número de trocas por iteração, o número de trocas dividido pelo número de iterações, for menor que o mínimo, ok? Se for menor que o mínimo, então quer dizer que nesta temperatura não aconteceu nada. Ou não houve trocas suficientes. Eu digo, sim senhora, esta temperatura foi uma temperatura de congelamento. Conseguinte, esta temperatura vai ser considerada para as temperaturas de congelamento que, eventualmente, quando atingirem um certo número, a pesquisa global termina. Finalmente, como isto vai começar uma nova temperatura, temos que dizer que não houve trocas e que não houve iterações, por isso os contadores de trocas e iterações são resetados e o sistema continua a partir daí. O último método é o accept move, que diz-me que sempre que eu faço uma troca, uma potencial troca, se decido aceitá-la ou não. Okay? Por isso, basicamente, a heurística de Metrópolis, como eu vos falei, está implementada no Comet com esta Exponential Distribution, em que basicamente o que ela faz é o seguinte: dou um determinado delta, okay? O delta é a troca, é o valor da troca da função objetiva do estado atual e o estado potencial seguinte. Se a temperatura, se o delta for menor que zero, por isso isto é uma minimização, se eu conseguir minimizar, aceito. Okay? E o que é que quer dizer aceitar? Quer dizer que a troca, houve mais uma troca, atualizo o número de trocas. Se o sistema passar a satisfazer as restrições todas, eu digo que o freeze counter é zero, quer dizer que de repente houve uma troca de facto. E se houve uma troca de facto, o freeze counter volta a fazer, ou seja, nesta temperatura aconteceu alguma coisa de interessante, por isso o freeze counter volta a zero para poder contar novamente as temperaturas em que nada acontece. E retorno de verdade. Ou seja, aceito esse move. Por isso o move é bom, se arranja uma solução melhor. Se essa solução for satisfazível, eu faço o reset do freeze counter e aceito o movimento de qualquer maneira. Se o delta for igual a zero, ou seja, se vou mudar para uma função que é exatamente, ou um nó que tem exatamente as características, provavelmente até o próprio nó, não faço nada. Pronto, simplesmente digo, ok, aceito o nó, provavelmente será o mesmo nó daquele onde parti. Se for pior, então tenho que usar esta função esta comparação e não tem que gerar o valor aleatório porque isto está digamos, definido na exponencial, na distribuição exponencial e por isso só tenho que dizer que se quer aceitar ou não, o delta a dividir pela temperatura a que estou. Se aceitar, então troco, ok? Aceito, mas não considero que tenha descoberto nada melhor, ok? Por isso aceito simplesmente o nó, mas não faço freeze counter, não até atualizo o freeze counter, apenas aceito. Caso contrário, enfim, em princípio não deve acontecer, não pode acontecer, por isso. Aliás, pode acontecer, caso contrário, ou seja, se o delta for maior que zero e não aceitar, então digo que não aceito e retorno falso, por isso. Ok? Por isso isto são as ações que eu devo fazer quando testo, digamos, um potencial passo, potencial move. Bom, agora
agora temos que voltar um bocadinho atrás e dizer, ok, nós estamos a fazer, estamos na função objetivo, nós temos duas componentes. Uma que minimiza o número de nós, o número de cores que são distintas, por isso o número de cores que são usadas nos nós, número de cores diferentes, e por outro lado temos aquela restrição que conta, de alguma forma, os vizinhos que são da mesma cor. Bom, para que neste caso particular, vamos discutir aqui alguns detalhes, nomeadamente desta função e como é que ela se compara com esta. Ok? E por isso, a ideia é o seguinte: nós vamos, em cada instante, se virem atrás, o que estamos a perguntar é qual é a avaliação dessa função objetiva. O all.evaluation. E a avaliação é feita da seguinte maneira. No caso da função pré-definida, a avaliação é feita pela soma do número de cores ao quadrado ou da frequência com que cada uma das cores aparece ao quadrado. Digamos, multiplicado por menos 1. E por conseguinte, se houver n cores, e forem se houver n, vocês estão a ver aqui, se houver n nós, todos com a mesma cor, existe um nó que tem n cores, existe uma cor que tem n nós, e por conseguinte será n ao quadrado, e todas as outras cores serão zero. E por conseguinte, neste caso, esta soma dará menos n ao quadrado. Se todas as nós tiverem cores diferentes, cada uma das cores só tem um nó, nó. Okay? E por conseguinte, isto será para cada nó 1 ao quadrado somado n vezes, será menos n. E por isso o mínimo ocorre quando todas as cores quando todos os nós tiverem a mesma cor, em que esta função, number of distinct, valerá menos n ao quadrado. No caso em que todas as cores, todos os nós tiverem cores diferentes, este number of distinct é o pior possível e será menos n. Por isso queremos minimizar, menos n ao quadrado é mais baixo do que menos n. Agora, como é que esta avaliação desta função objetivo, como é que ela é condicionada pela avaliação das restrições? Okay? E por isso, o que nós vamos fazer é o seguinte: em vez de dizer que cada nó, ou cada par de nós, cada par de vizinhos da mesma cor, contribui com um número 1 para o número de violações, por isso existe uma violação, eu vou multiplicar de facto essa violação por 2 vezes o número de nós que tem essa cor. Okay? Por exemplo, se eu tiver 2 nós, vamos chamar vermelhos, que estão ligados entre si, essa violação vai ser penalizada não pelo valor de 1, uma ligação, digamos, de nós vizinhos com a mesma cor, mas sim por 2 vezes o número de nós vermelhos que aparece no grafo todo. Okay? Porquê é que este esquema é utilizado? Porque se eu garantir isto, eu garanto que num mínimo local da função combinada, por isso das restrições com a função objetivo propriamente dita, num mínimo local não há violações. E por isso eu posso ir fazendo pesquisas à vontade. Se eu chegar num mínimo local, se esse mínimo local não posso melhorar não posso melhorar a função objetivo combinada passando para um dos vizinhos. E tenho a certeza que nesse mínimo local as restrições são satisfeitas, por isso isto é uma solução propriamente dita, ou seja, uma solução que não viola as restrições. Como é que isto se pode provar? Enfim, por contradição. Ou seja, vamos assumir que existe um ótimo local, por isso um mínimo, mas que existe uma restrição, que nesse ótimo local existe uma restrição violada. Ou seja, existem 2 vértices adjacentes, 2 vizinhos, com a mesma cor K. Ok? Bom, então, o que é que acontece neste caso? A função distinct, NB distinct, é avaliada, como eu vos disse, para menos o conjunto de CI ao quadrado, em que CI é o número de vértices com a mesma cor I. Então, se eu fizer um move para uma outra cor, okay? Ou seja, se eu trocar uma destes nós para um nó que faz uma violação para uma cor diferente, okay? Que não seja usada, okay? O que é que vai acontecer? Por isso,
que não seja usada, por conseguinte, que aumenta, digamos, a função objetivo. Esse nó iria aumentar também o número, a função number of distinct colors, de menos ck ao quadrado, okay, que era o que tínhamos, para a cor K, que inicialmente pertencia a CK nós, okay, passa a ter CK menos um nós, okay, e há uma outra cor que não existia antes, que passa a ter um nó, a tal cor não usada. E, por conseguinte, do ponto de vista da função objetivo, se eu modificar um número, uma cor que está em uma cor do nó que está em conflito para uma cor que não seja usada, a função objetiva iria aumentar, fazendo as contas, iria aumentar para este valor. Okay? Por outro lado, o número de violações passava iria diminuir. De que forma? Pelo menos por 2ck. Porquê? Porque uma das restrições que estava a ser feita, que é a restrição entre os dois nós, deixava de existir. E como cada restrição é pesada 2ck, okay, duas vezes o número de nós com essa cor, como a cor passava a ser não usada, okay, a nova cor passava a ser não usada, essa restrição desaparecia e, por conseguinte, a penalização de 2ck que existia inicialmente deixa de existir, porque pelo menos essa cor deixou de funcionar. O que quer dizer que tudo somado, a variação será 2ck menos 2, menos 2ck. Okay? Ou seja, a variação final será menos 2. Isto é, o que é que isto prova? Prova que se eu tiver no nó um ótimo local em que existe uma violação, okay? Se nesse nó local existe uma violação, eu poderia mudar uma das cores dos nós que estão violados para uma cor que não seja usada e mesmo assim a função objetivo melhora. Então quer dizer que afinal o nó onde eu estava não podia ser um ótimo local. Se fosse um ótimo local eu não podia mudar uma cor e diminuir a função objetivo, quero minimizar. Por conseguinte, o que nós pretendemos com este modelo é garantir que, com este modelo de combinação de uma função objetivo com um sistema de restrições que penaliza desta forma as restrições de igualdade, nós garantimos que basta minimizarmos esta função que conseguimos obter num ótimo local, conseguimos obter uma solução que não satisfaz, que não contradiz nenhuma das restrições de vizinhos terem cores diferentes. Ok? Bom, isto é apenas demonstrar isto, agora é só como é que ela se define, esta tal definição desta nova restrição, que pega no sistema de disequações e vai pesar as restrições, os nós que são iguais, vai pesá-los pelo número de nós. Eu vou passar aqui isto um bocado mais rapidamente, não interessa muito, aqui agora a implementação depois pode-se ver, mas existe um conjunto de funções, nomeadamente a cardinalidade para ver quantos nós é que têm uma determinada cor, e umas funções adicionais, umas variáveis adicionais, em que basicamente o que é que eu tenho que fazer? Vou dizer que o sistema, vou implementar uma interface de restrições, ok? Esta nova restrição implementa a interface das restrições. O que é interessante ver aqui? Ok, ela é parametrizada pelo D, e por conseguinte, se o D, por isso se as restrições, se não houver violações, também não há violações pesadas, por isso o método isTrue é o método isTrue aplicado ao sistema de execuções inicial. Eu faço o post, ok? Quais são os métodos que interessam? Fundamentalmente, o único método que interessa, o método mais complicado, é o método os métodos normais. Quero ver se eu consigo explicar isto. Enfim, a explicação é complicada, por isso eu depois tenho que ler isto com cuidado, mas basicamente vou contar o número de cores que existem no sistema. Este VV vai ser uma variável ou um vetor que diz para cada
para cada cor, para cada nó, multiplica pelo número de cores que existe, por isso para dar pelo número de cores, de violações que existem, por isso será o número de violações vezes a cardinalidade das cores, que é para dar aquela noção que cada violação será 2 vezes CI. As violações serão a soma das violações para todas as variáveis. E, basicamente, o mapa é um dicionário que mapeia variáveis nos seus índices. Okay? Está aqui. Mapeia as variáveis nos seus índices e por conseguinte, é inicializado dessa forma. Os métodos que temos que usar, fundamentalmente, são estes. Em cada instante eu vou perguntar se houve melhorias ou não. Okay? E este método pode ser implementado, enfim, rapidamente, da seguinte maneira. Se eu estou a tentar trocar o x, a variável x, para a cor n, ou seja, tenho uma cor, a cor da variável x, eu quero ver se consigo mudar para a cor n. Bom, a primeira coisa que eu vejo é se o x já tem a cor n, retorno 0, ou seja, não há mudanças quaisquer. Por isso não melhoro nada, ok? Se ok, o get sign delta é 0. Se o i, se a cor, ok? Por isso, se o i for o índice da variável, ok? O que eu vejo é que as violações que eram feitas anteriormente eram 2 vezes o número de violações atribuídas como é que se diz, à variável i. Okay? E por isso o delta O, okay, será o número de violações que eram associadas à variável i, multiplicadas pela cardinalidade, okay, menos 1, porque agora vai haver menos uma cor com essa cor que era a cor inicial do i. Por outro lado, em relação à cor nova, okay, a cor nova tem que saber o que é que muda na desequação, se vai criar mais conflitos ou não, multiplicar isso por 2 e dizer que as novas violações são estas, okay? São 2 vezes as variáveis multiplicado pela cardinalidade da cor, da nova cor, okay? Quantos nós é que têm a mesma cor, com a diferença que agora vai passar a haver mais um. Okay? Havia menos um da cor velha e há mais um da cor nova. E, por conseguinte, o delta propriamente dito que resulta daqui há de ser a diferença entre os dois. O delta da nova, por isso que é que mudou na função objetivo. Se eu passar para o novo valor, é menos o que existia no valor antigo. Okay? É esse que eu retorno. E basicamente os outros métodos é só, digamos, passá-los. Enfim, não interessam propriamente porque não os vou usar. Finalmente, para validar isto, é isto que eu queria acabar o Simulate Annealing com uma demonstração. Vamos tentar ver se conseguimos obter um número mínimo de cores em todos os grafos, em grafos que tenham estas características. Os nós estão todos ligados uns aos outros, exceto o nó oposto. Ou seja, este nó 1, por isso há 6 nós, o nó 1 está ligado a todos, menos aquele que for exatamente oposto ao anterior. Ou seja, tiver n sobre 2 vezes, se for o seu valor, mais n sobre 2. Okay? 1 não está ligado ao 4, o 2 não está ligado ao 5, o 3 não está ligado ao 6. Por isso pode-se gerar um nó facilmente com este tipo de designação, dizendo que todos os nós, em princípio, estão ligados e para todos os nós, ele não está ligado, cada nó não está ligado a si próprio e para todos os nós, em que o J seja igual ao I, a dividir mais o número de vértices a dividir por 2, eu digo que este nó I com nó J que é falso. Okay? E tal como diz que o IJ, também o JI, porque a matriz de adjacências é assimétrica. Okay? Por isso é com este
com este sistema, ok? Que eu agora queria mostrar o programa propriamente dito, por isso vou mudar aqui o share e vou mudar o share para o Comet, exatamente. Ok? Vocês estão a ver aqui o Comet, penso eu, em que neste caso é o Color Simulate Annealing. Ok? Bom, podemos ver aqui, digamos, a forma como fiz o disequation, eu criei a nova função, o weight, a partir do disequation system, aquilo que eu vos mostrei. Os programas estão disponíveis na página, por isso depois podem analisá-lo melhor. Tem o processo de annealing, propriamente dito, que tem aqui os tais parâmetros que controlam a pesquisa, e tem a pesquisa propriamente dito, da forma como vos disse, não é? Se existir enquanto existir uma condição global, vamos fazer a pesquisa, enquanto existir uma condição local, fazemos a pesquisa, verificamos se é melhor ou não. Esta não é boa, esta é a que eu dei, a outra é mais complicada. Por isso, enquanto houver isto, então seleciono um nó, seleciono um candidato, faço as trocas dos deltas e decido se aceito ou não. No fim da pesquisa local, mudo de temperatura, avalio outra vez a condição global e, se cheguei ao fim, retorno a solução. Ok, agora como é que isto funciona? Eu vou parametrizar isto com 100 nós, por exemplo. Okay? E basta, enfim, fazer a pesquisa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ok? Vocês não estão a ver, mas estão a ver aqui as violações vão diminuindo e, eventualmente, chega-se a uma solução que tem 50 cores, que é o número mínimo de cores, porque todas as cores, todos os nós estão ligados a todos, menos ao último, ao oposto, e por isso existe uma coloração com metade do número de nós, como vocês, como se pode ver, ok? Já agora não vi, mas vamos fazer aqui só para não cheguei a discutir isto, mas um nó deste tipo, de certeza que pode ser colorido com um número de nós, com um número de cores que é igual ao número de nós menos dividido por 2. Ou seja, todos os nós aqui têm que ser diferentes, até chegar a este, okay? Porque este tem que ser diferente deste, este tem que ser diferente deste. Terá que ser diferente de todos eles, porque tem que ser cores distintas, mas pode ser da mesma cor que esta. E este pode ser da mesma cor que este, enfim, por aí adiante, com metade metade, com um número de cores que seja metade do número de nós, obtenho uma coloração ótima. Okay? E por isso, voltando aqui ao share, voltando aqui aliás, vou ver aqui. Já agora, vocês veem penso que estão a ver aqui, a evolução das violações que aconteceram ao longo do tempo. Não deu para ver, porque isto com o zoom não dá para ver diretamente, mas eu vou-vos tentar mostrar isto, digamos, em tempo real. Por isso eu vou parar isto aqui. Ok, vamos voltar aqui ao share, aqui estão a ver aqui se não me engano, estão a ver aqui agora o Comet, espero, se não digam. Por isso vou executar isto outra vez. Mas vou parar aqui, ok? Vou mudar aqui o share, deixa eu ver se eu consigo fazer isto como deve ser. Vou mostrar para aqui. Isto é o que acontece automaticamente, ok? Já vou mostrar no código onde é que isto está. E agora vou continuar e vão ver que o que está a acontecer com o processo de Simulate Annealing. Às temperaturas mais altas ele está a melhorar, mas não melhora muito, e depois de repente melhora até aqui basicamente até chegar isto eram 100 nós, por isso até chegar aos 50 nós, e consegue fazer a troca e resolver o problema, na realidade, ok? Por isso, é difícil andar sempre a trocar de ecrãs, mas eu fiz aqui a monitorização, fomos vendo que ele começa com 68 cores, depois vai diminuindo para 56, 55, 54, 53, 52 e consegue, ao fim de 12 segundos, sem violações, minimizar o número de cores. Okay? Como é que podemos fazer isto com mais do que 100, por exemplo, com 150 cores, e o processo vai ser... agora não sei o que é que estão a ver. Vocês estão a ver aqui
Ok, estão a ver aqui. Por isso, se eu fizer com 150, vamos mudar aqui para o... Ok, continuar. A alta temperatura ele vai variando, andando ali um bocado à balda, não é? E depois, de repente, vai começando a melhorar. E de repente melhora muito. Ou seja, o simulator nele concentra-se numa solução que aparentemente será muito boa e consegue chegar, digamos, às 75, neste caso, são 150, consegue chegar às 75 rapidamente. Ok? Desculpa lá esta nabice, mas isto é uma chatice assim. Ok, cá está. Mais uma vez ele começa, deu cores à volta, deu 93 e acabou em 75, que é ótimo, em 23 segundos. Okay. Já agora, como é que se faz aquele gráfico? Isso tem a ver com o sistema de visualização aqui do Comet, não é assim uma coisa muito perfeita, mas é o seguinte, vocês têm que importar este módulo do visual, ok? Depois têm que definir os métodos, que aqui há alguns no visualizador, vocês devem definem um visualizador e dizem que querem fazer o plot violations associado às violações que vocês querem medir. Okay? Estou a medir estas violações, já nem sei. São as violações das cores, não é? Bom, e é isso que fazem. Okay? E ele, quando faz o run, ele vai mostrando aquele gráfico das visualizações. Finalmente, no fim, fecham o nó de visualização. Por isso, basicamente é isso que vocês precisam de fazer para conseguir implementar esta visualização, é definir o nó de visualização, importar o módulo de visualização, criar um visualizador e chamar o método plot violations deste visualizador, dizendo quais são as violações e quais são as variáveis onde essas violações se aplicam. Neste caso, são as cores dos nós. Mais detalhes tem que ir ao manual, também não é muito explícito, mas dá para ter uma ideia de como é que digamos, a evolução das violações vai variando ao longo do tempo, ao longo da pesquisa. Bom, e acho que para já seria isto. Não sei se tem alguma dúvida nesta primeira parte. Eu tenho que ler isso com mais cuidado, provavelmente, mas espero que tenham percebido pelo menos os princípios. Podem ver agora os detalhes nos slides que estão publicados na página e também podem correr estes programas para confirmar e alterar aquilo que vocês quiserem neste programa. Okay? Vamos seguindo. Por isso vamos aqui para o próximo. Vai ser, esta é mais rápida. A próxima meteorística que é a Variable Neighborhood Search. Okay. Bom, esta aqui é mais fácil de perceber e o exemplo é mais simples. Okay? O que é que se pretende aqui neste caso? Bom, a ideia é a seguinte, se eu estiver numa zona que estou, aparentemente uma boa zona, eu devo intensificar a pesquisa nessa zona. Ou seja, devo tentar descobrir soluções melhores do que as que tenho. Se por acaso essa zona não for muito boa, eu devo mudar. Ok? E devo mudar tanto mais quantas as vezes que, de alguma forma, não descobri, não estive numa zona boa. Ok? Basicamente, como é que este método pode ser esquematizado? Tal como o anterior, eu começo com uma seed, por isso uma semente arbitrária, que digo que é a melhor. Começo com k igual a 1, que é o número de... Este k vai-me dizer o número de trocas que eu vou fazer para obter uma nova seed. E enquanto este k for inferior ao número máximo, o que eu faço é seleciono nós nesta vizinhança, em que troca k variáveis, okay? Faço uma pesquisa, por isso, isto no fundo é, descubro uma nova seed, okay? Faço pesquisa local a partir dessa seed, por isso é a pesquisa greedy, nada de muito complicado. Sempre que eu descobrir uma solução melhor, então eu guardo.
e começo de novo. Ou seja, sempre que eu começo com poucas mudanças. Ou seja, vou recomeçar apenas trocando uma variável de cada vez, digamos assim. Se chegando ao fim não conseguir descobrir nada melhor, é porque estou numa zona que não é grande coisa. Então o ideal é trocar mais variáveis. Okay? E digo que o número de variáveis que troco para a próxima seed vai aumentar. Okay? Por isso, basicamente a ideia então é o seguinte: eu faço pesquisa num determinado ponto, se eu descobrir uma solução ótima, uma solução melhor, vou intensificar, ou seja, vou recomeçar apenas mudando uma variável só. Se não descobrir nada melhor, eu mudo mais duas variáveis. Se nessa zona onde eu comecei com duas variáveis trocadas também não descubro nada de jeito, passo para três variáveis. Ou seja, vou obter uma seed que está cada vez mais longe, de forma a garantir que vou pesquisar com a maior diversidade possível. Okay? Se da altura, mesmo trocando muitas, eu não consigo obter nenhuma solução, nessa altura paro. Okay? Bom, a ideia é simples então, porque conseguinte, cada vez que eu faço uma pesquisa greedy, chego a um ótimo local, olho para o ótimo local e digo, será que isto é melhor do que aqueles que eu tenho ou não? Se for melhor do que aqueles que eu tenho, devo querer continuar ali perto. Troco só uma variável. Se não, troco mais uma variável do que aquelas que eu troquei e por isso vou trocando cada vez mais variáveis, vou recomeçando cada vez mais longe. Ok, por isso vamos ilustrar este problema, isto é muito rápido, com este warehouse location. Okay? O que é que se pretende? Há um conjunto de posições onde eu tenho armazéns e quero ter um armazém distribuidor, este warehouse, quero ter um armazém distribuidor de tal forma, quero obter um número, quero colocar um número de armazéns distribuidores de tal forma que esteja o mais perto, cada loja esteja o mais próximo possível de um armazém de distribuição. Okay? E por isso o que eu quero é descobrir quais são as localizações em que minimiza a soma das distâncias de cada uma das lojas ao armazém mais próximo. Okay? Por isso, basicamente, o que eu tenho que dizer é que há certas posições que estão abertas, que são os armazéns, e o mínimo de cada uma de cada uma das lojas ao armazém, a soma destes mínimos é a qualidade da minha solução. Okay? Tem aqui vários benchmarks e vamos só ver como é que se pode modelar este problema. Por isso temos um conjunto de armazéns, só quero de um até N, quero um conjunto de stores de um até N, e o custo, o custo normalmente será uma distância, é a distância entre os armazéns e as lojas. De cada um dos armazéns a cada uma das lojas. E por conseguinte, como é que se faz esta matriz de custos? Normalmente é dada uma matriz, isto são detalhes, é dada uma matriz, um grafo, e aplica-se o algoritmo de Floyd-Warshall para saber qual é a distância mínima entre os dois pontos do grafo. Com este algoritmo, penso que já o devem conhecer, o algoritmo de Floyd-Warshall, que vai dizendo que a distância mínima ou é a distância direta, ou é a distância direta, ou é a distância através do nó kappa. Por isso, se a distância direta for maior que a distância através do nó kappa, a distância passa a ser a distância através do nó kappa. E basicamente, fazendo isto para todas as combinações, é um algoritmo cúbico, por isso é polinomial, e diz-me, dado um nó com as distâncias diretas, dado uma matriz com as distâncias diretas entre dois nós, depois de aplicar este algoritmo, dá-me as distâncias diretas ou indiretas entre quaisquer dois nós. Ok. Não interessa agora, depois eu mostro a implementação, mas não é muito importante. O que interessa é saber é que, uma vez tendo essas distâncias, diretas ou não, eu quero tentar ver quais são os nós onde vou colocar os meus armazéns. E por isso, eu vou começar com um conjunto de armazéns que estão todos falsos, por isso não existe nenhum armazém. Vou decidir agora com uma permutação de 1 até P, ok? Abro, digamos, o armazém na posição que me for dada pela permutação, ou seja, obtenho um valor, uma permutação de 1 até N, vou obtendo valores, nunca podem ser repetidos,
E os valores, os P primeiros valores que eu obtiver, é a posição onde eu vou colocar os armazéns. Tudo o resto serão lojas. E agora o que quero fazer é dizer, vou manter dois invariantes, um que diz quais são os armazéns, as lojas, as posições onde existem armazéns, okay? Que são estas zonas onde o armazém está aberto, onde há armazéns abertos, e os close serão os outros. Okay? Se mantenho esta noção, eu posso sempre perguntar se naquela posição o armazém está aberto ou não. A função que eu quero minimizar é a soma dos mínimos dos custos, por isso é aquela que eu vos falei, está pré-definida, mas poderia ser definida com somas pesadas. Okay? Não vamos entrar em detalhes, mas existe esta função que me diz que, dado um conjunto de armazéns que estão abertos, okay? Estes que forem dados, e dado um conjunto, uma matriz de custos entre as posições possíveis, esta minimização vai somar o mínimo entre cada um da matriz e um dos armazéns que estiver aberto. Bom, como é que faz a parte de Neighborhood Search? Okay? Variable Neighborhood Search. Começo com 100 iterações, com o contador zero. A distância que eu considero num salto inicial será 1. O número de iterações é 750, é o número máximo de iterações que eu faço na pesquisa, ok? Obtenho a solução inicial, ok? E agora faço o seguinte: enquanto o número de iterações for menor que o número máximo de iterações e o D for menor que o máximo que eu aceito, ou seja, eu aceito um máximo de diversificações, ok? Eu seleciono um nó vizinho, faço uma pesquisa, ou seja, na prática começo a pesquisa a partir do novo vizinho, faço uma pesquisa greedy, por isso, pelo melhor, não faço nada de muito sofisticado, vou sempre descobrir por cada nó qual é o melhor vizinho e vou continuar por aí, e no fim decido como é que eu vou continuar. Okay? Pronto, são estes 3 passos que eu vou fazer, que é por onde é que eu vou começar, ok? E vou começar diversificando, por isso, começando com um vizinho que é mais ou menos longe do ponto de partida, vou fazer uma pesquisa grid a partir desse novo ponto de partida, e depois verifico o que é que faço e preparo-me para fazer a próxima pesquisa. Isso na primeira parte, ok? Faço uma pesquisa, como eu vos disse, greedy, e por isso eu assumo que o improvement é verdadeiro. Enquanto houver melhoramentos, eu seleciono um nó fechado e um nó aberto, por isso vou trocar um nó aberto com um nó fechado, defino que este é o seu, o que é que acontece se eu trocar um nó aberto com um nó fechado. Se o delta for menor que 0, eu troco. Okay? Se não, digo que não houve melhoramento e acabo o ciclo. Okay? Em qualquer dos casos, aumenta o número de iterações. Por isso, basicamente, isto faz a pesquisa e vai trocando enquanto descobrir um nó melhor. Okay? E vou sempre selecionando pelo mínimo, por isso vou sempre ser greedy até chegar a um ótimo local. Quando cheguei a um ótimo local, digo que já não posso fazer improvement e termino a pesquisa a partir daquela seed inicial. Ok? Depois, diversificação. Terminei a pesquisa e verifico se houve ou não houve, o que é que eu vou fazer a seguir. Okay? Bom, a questão é a seguinte: ok. O que eu vou fazer a seguir é vou selecionar vou pegar na solução que tenho e vou trocar vou fazer o swap, digamos, até D armazéns. Okay? Como é que eu faço essa troca? Okay? Para cada valor, faço isto D vezes, para D vezes, o que eu faço é seleciono um aberto, seleciono um fechado e troco o aberto com o fechado. Okay? Por isso, se o valor D for pequeno, só faço isto faço poucas vezes, ou seja, a minha diversificação é pequena. Se o valor D for grande,
faço uma grande diversificação, quer dizer que vou-me afastar bastante da posição de partida. Okay? E por conseguinte, é este parâmetro D que vai variar a diversificação que eu vou conseguir obter. Okay? Se D for pequeno, na realidade vou fazer intensificação na zona onde já estou. Se o D for grande, vou fazer uma grande diversificação, por isso vou partir, a próxima raiz vai ser bastante afastada do ponto onde estou. Quem é que decide isso? Bom, quem decide é o resultado da pesquisa anterior. Okay? Por isso, se a avaliação anterior for melhor que a melhor, até ao momento, eu digo, ok, se eu conseguir descobrir uma solução melhor, eu não vou querer mudar muito a minha pesquisa, a minha semente. A minha semente vai variar no máximo uma variável e vou intensificar a pesquisa a partir dessa nova semente. E, obviamente, digo que esta foi a melhor avaliação que eu tive. Se guardo a solução, ok? Se por acaso a avaliação não foi melhor, então digo que a próxima semente vai mudar o valor atual que já existia, mais um número de mais uma. Por isso, tinha um número de trocas D, vou aumentar o número de trocas que eu devo fazer até obter a nova semente. E por isso vou afastar-me bastante do ponto onde estou. Bom, o princípio é simples. Eu vou mostrar isto com o Comet. Neste caso não é o Color, é o Warehouse Location. É o mesmo que aqui está. Ok? Por isso eu vou fazer o Run, mais uma vez. Ok, vocês não estão a ver isto, mas já vamos ver. Estão a ver o que é que se vai passando? Por isso, vamos estando aqui, por isso ele está a fazer um conjunto de iterações. Ok, por isso o que é que os resultados que ele dá é que começa com um valor de 3.000, ou seja, ele atribuiu valores arbitrários neste caso, já agora, eu tenho text file é 15, quer dizer que eu tinha que ver, mas diz-me aqui, diz aqui o CLTNP, está aqui, ok, por isso são 300 nós e eu vou aceitar que 100 desses nós sejam o sítio onde eu quero colocar 100 armazéns. Por isso a possibilidade de pôr 100 nós ou 100 armazéns em 100 das 300 posições é as combinações de 300, 100 a 100. Não façam as contas, mas é muito grande. Okay? Por isso ele mesmo assim vai tentar descobrir quais são as melhores 100 posições para pôr os armazéns dentro das 300 possíveis. Bom, ele inicialmente começa com uma atribuição arbitrária e descobre que coloca aqui um initial best, não interessa, mas na primeira vez que ele faz alguma coisa, ele está com 3.000, o valor é 3.000, quer dizer que a soma das distâncias de cada loja a mínima, ou seja, para cada loja, vou ver qual é a distância mínima para um dos armazéns quaisquer. Okay? Somo essas distâncias todas, as distâncias mínimas, e neste caso deu 3.000, aliás. Depois vou fazendo trocas e essas trocas vão baixando este valor para 3.000, 1.748, 1.744, eventualmente 1.733 será a melhor solução na iteração 489 e que esta é a solução. Posso correr isto outra vez. Vai dar uma solução parecida. Enfim, começa com um valor inicial, a cada 3.000 aqui começa com este valor, eventualmente chega a um valor também diferente, então, os valores não são garantidos. Neste caso chega a uma solução com 1.734, há bocado a solução seria 1.733, por isso cada run eventualmente pode ter um valor ligeiramente diferente. Okay? O que eu vos queria mostrar
a forma como esta pesquisa vai sendo feita, isto vê-se bem graficamente. Eu vou correr isto outra vez. Ok, mas vamos mostrar agora o tal visualizador. O tal visualizador para vocês terem uma ideia do que é que está a acontecer. Ok? Por isso ele começou com uma seed normal, uma seed qualquer, com os tais 2.700 e qualquer coisa, anda à volta dos 3.000, vai diminuindo, ok? Vai fazendo pesquisa local, grid, e vou continuar, ok? E conseguiu chegar a um ótimo local, ok? Quando chegou a um ótimo local, mudou uma variável e fez outra vez pesquisa. Mudou duas variáveis, fez pesquisa. Descobriu uma coisa melhor, recomeça por aqui. E o que vai acontecer é que quando vocês veem isto ao longo do tempo, o que ele vai fazendo é, cada vez que vai descobrindo uma solução, se a solução for ótima, se for boa, ele vai ficando perto, se a solução for cada vez pior, ele vai se afastar o mais possível e começar de um ponto completamente diferente, e por isso o que vai acontecendo é que ele vai, durante o decurso da pesquisa, neste ponto do campeonato, ele já há várias alturas que não descobriram nada melhor, por isso ainda vai mais longe. Aqui deve ter descoberto qualquer coisa boa, e como descobriu uma solução melhor que todas, vai explorar aqui esta zona à volta, vai sendo descoberto, a cada altura não descobre, o passo, o salto que ele dá é cada vez maior para começar uma nova solução, e o que vai acontecer, em última análise, é isso que vocês estão a ver, ou seja, cada vez que ele dá um salto grande, quer dizer que houve várias tentativas anteriores em que nada melhorou. Okay? Por isso ele vai aumentando. Depois aqui descobriu uma boa solução, quer dizer que está a explorar à volta dessa solução. Depois continuou, enfim, eventualmente não chegou a solução melhor. E aqui alguns na iteração. Bom, depois aqui é uma questão de ir monitorizando, mas a melhor solução, estes pontos aqui foram aqueles em que ele foi descobrindo soluções melhores. Okay? Que são aqueles que correspondem, digamos, a sítios onde ele começa muito pouco. Okay? Onde ele dá o salto de apenas um, é o sítio onde as iterações são mais, onde descobre soluções ideais, ok? Ou ótimas, melhores do que as anteriores. Foi alguns na 59, na 70 e coisa, e a última foi esta aqui, que terá sido a 489, que está bastante afastada das anteriores. Okay? Bom, por isso, enfim, tem que ver este código com algum detalhe, mas o princípio, propriamente, se quiserem perceber exatamente este problema, mas o princípio é bastante simples. Eu começo de uma pesquisa local, uma pesquisa greedy, quando chego a um ótimo local, digo, o que é que eu vou fazer a seguir? Se a minha pesquisa for melhor do que, me deu uma solução melhor do que as soluções anteriores, eu pura e simplesmente mudo uma variável e recomeço uma pesquisa local a partir dessa nova semente. Se não descobrir nada melhor do que tenho até esta altura, vou aumentar a minha diversificação. Como é que eu vou aumentar a minha diversificação? Incremento o contador de diversificações. Esse contador de diversificações diz-me o número de trocas que eu devo fazer para obter a nova semente. Faço a nova semente, obtenho uma nova solução ótima a partir dessa semente. Se essa nossa solução ótima for ideal, for melhor do que as anteriores, eu ponho o contador de diversificação a 1 e faço uma nova semente mudando apenas 1. Se não for ideal, aumento o contador de diversificações, aumento o D, e faço D trocas antes de obter a nova semente. E recomeço a partir daí. Basicamente é esse o princípio. E, pronto, a implementação que eu fiz foi neste problema, ou que está feita é neste problema, mas vocês podem facilmente generalizar isto para outros problemas. Ok, acho que vamos ficar por aqui. Não sei se têm dúvidas sobre a matéria ou sobre esta aula. Provavelmente vão ter várias, mas vejam bem os acetatos para tentar perceber e tirar dúvidas depois a seguir. Nós na aula
prática agora a seguir. Vamos ver mais um ou dois modelos. Idealmente será para fazer as meteorísticas, mas eu, enfim, como isto está muito em cima da hora, é difícil de ver as meteorísticas neste momento, de implementar as meteorísticas. O que eu vou fazer é que nas próximas aulas, esta ainda vai ser sobre dois modelos diferentes, nas próximas aulas eu deixo-vos trabalhar já sobre os vossos problemas que vocês escolheram na primeira parte da cadeira. E por isso são vocês que vão escolher as meteorísticas que vão usar e depois ajudo-vos a fazer os vossos programas para essas meteorísticas. Já agora, a Joana fez o TSP, não é? Tomás, qual foi o problema que escolheu na primeira parte? Caminhos, professor. O? O caminhos, Do clustering, o algoritmo de clustering, sim, Okay. peço desculpa. Ok, essa aí não sei como é, essa não, acho que não fiz um modelo, mas enfim, depois podemos explorar isso. E o Renato, o que é que escolheu? O Maximum Subset Sum. A Max Subset Sum, ok, temos que ver como é que é esse modelo. Ok, mas a ideia é que hoje ainda vamos fazer modelos normais, modelos pré-definidos, enfim, que eu tenho aqui exemplos, mas nas próximas vocês vão tentar definir o vosso modelo e eu ajudar-vos a fazer um modelo com pesquisa local que você, ou as duas meteorísticas que vocês queiram usar, ok? Por isso, vamos parar aqui um bocadinho, já falei demais, vamos parar aqui um bocadinho e vamos daqui a para aí, são 10 e 5 para as 10, daqui a um quarto de hora, às 10, 11 e um quarto, começamos a aula teórica ou prática, está bem? Ok, professor. Vou suspender aqui isto, vou fechar mesmo isto. O tema de mira não temos sido testados, mas como não fomos, vou parar agora a aula propriamente dita e daqui às 11 e um quarto eu ligo isto outra vez, está bom? Ok? Até já então. Até já. Já.